sou nascido num lugar chamado Tronqueiras, 8 quilômetros daqui para trás da universidade, depois dos Pains, ao lado do Rincão dos Feios. Escapei por metros do Rincão dos Feios. Depois me criei até 6 anos nos Pains, aí depois vim para Santa Maria. Eu nasci em Kumamoto, na ilha de Kyushu, no Japão. Nasci e me criei em Santa Maria, numa casa bem próxima daqui. Essa casa ainda existe até hoje, né? No bairro de Tararé. Passo do Ivo, distrito de Vacacaí, São Gabriel. Lá a gente usava tomar banho no arroio, que está no mapa, como escrito arroio, lava a bunda, está no mapa assim, e caçada de passarinho, e andar a cavalo, coisas assim. Naquela época nós íamos como imigrante, as brincadeiras eram da terra, né? Eram as pescarias que eu lembro, porque nós moramos em Uruguaiana, na fazenda do Batista Luzardo. Ali foi o primeiro lugar que a gente morou para se adaptar, né? Nós chegamos no Porto de Santos e depois no Porto de Rio Grande, porque a gente veio para o Rio Grande do Sul, que é uma região semelhante à nossa região no Japão. A família dá saudades. Não é como hoje. Era uma família unida. Guardo comigo gratas recordações daquela época, vou lhe dizer. Assim fosse hoje, como naquela época. A maior emoção que eu tive na minha vida, não tem outra que eu suplantasse, foi quando eu aprendi a ler já com 9 anos, porque não havia escolas públicas. Em cada 20 meninos e meninas, 5 conseguiam escola, o resto não a ficar analfabeto, porque não havia escola pública. Aí a minha mãe me conseguiu uma vaga numa escola que eu tinha uma vontade imensa de aprender a ler, né? Parecia que eu estava preso. Então a maior emoção qual foi? Quando eu saí na rua e li, eu consegui juntar as letras, porque era no tempo do ABC, beatá, teatá, batata, essa coisa assim. Aí eu juntei as letras e escrevi Casa Santa Rosa. Aí eu não parei mais de ler até hoje, tenho um vício de leitura. A vida na fronteira é interessante, essa troca ali e tal, né? Eu fui muitas vezes a Uruguaiana, vou a Livramento hoje em dia, Itaqui, São Borja, tudo aquilo ali, né? É interessante a vida fronteiriça porque ali dentro, naquela troca para lá e para cá, existem até dialetos que são formados com as duas línguas, esse pessoal se entende. E o imigrante japonês, pelo menos a nossa, pensava assim, então tu chega num lugar, tu tem que se adaptar aos costumes e hábitos da região para ser aceito e ficar como um igual. Então a gente não teve um problema assim por ser imigrante ou ser outra raça, a gente não teve problema racial, né? Muito pelo contrário, a gente era até benquisto, porque a gente era diferente e o país estava em desenvolvimento, sempre achava que a gente era inteligente, né? Bom, a gente andou de carro lá na Alemanha, faltou 40 quilômetros para completar 1000 quilômetros passeando lá na Alemanha, né? Mas conhecia Munique também, né? Os castelos que tem lá, eu vou dizer uma coisa, é um negócio. Tem um castelo do rei Ludwig II. Aquele castelo eu visitei ele de cabo a rabo. Voltei de lá deveras impressionado. Uhum. Olha, a relação aqui é quase é recíproca essa região, né? Porque agora não tanto, mas antes a gente recebia, por exemplo, na safra de lã ou de aramara, assim, aparecia muito uruguaios. Eles tinham um problema sério lá de emprego, né? Então vinham para o Uruguai, para o Brasil. E a gente se relacionava muito, de tal maneira que eu aprendi muito a espanhola. Depois, quando eu estudei história,
Para descobrir a história do Rio Grande do Sul verdadeira, eu tive que me valer dos historiadores uruguaios. Aí eu comecei a entrar em intimidade com eles, né? E trazer a documentação de lá. Aprendi a ler em espanhol. Eu só não sei escrever, mas ler. E aí a gente com conhecimento espanhol pode conversar com inglês, porque os ingleses estudam espanhol, a portuguesa não estuda. Eu fui chamado aí no quartel para receber um coronel inglês, um americano que veio aí. E nós se entendemos lindo. Eu com o meu espanhol velho, né? E ele com inglês, né? Puro, não sabia nada. Aí eu transmitia para o coronel, porque ele falava espanhol, o coronel. Então, se tu conhece o espanhol, tu pode viajar pelo mundo afora. Agora, com português, tu não arruma nada. Biblioteca pública, frequentei muito a biblioteca pública. Né? Comecei a ler os gregos na biblioteca pública, quando era guri. Depois, por necessidade e exigência do Manuel Ribas, que era um colégio terrível, tirava o sangue da gente em tudo, mas a gente entrava no vestibular direto como entrei. Né? E aí depois vinha a rádio, enfim, a gente andava a pé, lá de perto do Aba Larga, a Praça Saldanha Marim, para ver um comício, que hoje nem comício não existe mais. Né? Tinha de tudo. E andava, prestava atenção nas conversas dos mais velhos, que o guri não podia dizer nada. A TV, a primeira que eu vi foi na vizinha, que era a casa de um delegado, que era do lado. E a gente queria, né, TV, até que compramos. Não demorou muito. Era preta e branca. Daí botava aquela filmezinho em cima colorido listado. Ah, sabe que existia isso? Pois é. Não adiantava para nada. E os bombril lá na ponta para pegar bem a TV. Aquilo. Foi assim, né? Rádio primeiro, televisão, depois telefone, né? Meu avô, quando eu chegava do colégio, ele estava grudado no rádio escutando uma novela que eu me lembro, As Aventuras do Anjo. Se sentavam na sala, a minha avó sergindo meia, as outras minhas tias bordando, baixavam, tinha aquela lâmpada elétrica que a gente regulava a altura, né? Fazia aquela roda assim, o meu avô controlando o rádio assim na altura aqui, e a gente ali, aquela lâmpada ali, e as tias e a minha avó sempre fazendo uma tarefa ou outra, né? Só eu e o meu avô ali escutando novela, né? Mas as tias e a avó também, mas tricotando, bordando, sergindo uma meia e tal e coisa, né? Mas escutando novela, né? Isso eu me lembro, como se fosse ontem, né? Quando eu era jovem, para ter algum conceito na cidade, na sociedade, tu tinha que andar com o livro na mão. Ou um jornal, bater na perna. Então tinha soldado analfabeto, comprava um jornal, bater na perna. Dava muito analfabetismo. E hoje não. Hoje é andar com celular. Né? Então é muito diferente, mas não tem nada a criticar. Não, é a época, a modernização, é o progresso tecnológico e científico. Então não tem nada. Eu estou dando graças a Deus porque eu conseguia chegar nessa época, né?